Fala galera, tudo beleza? Professor William Dornella, olha, tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, a Lei 13.005 do ano de 2014. Gente, essa lei, ela vem caindo em todos os certames. Tudo quanto é concurso da área da educação, vem cobrando o Plano Nacional de Educação. Lembrando que o Plano Nacional de Educação é uma lei que tem validade, tá? Então já tá quase no finalzinho. Em 2024, o plano perde a validade, a gente tem que ter um outro, beleza? Mas a gente vai ficar atento aí para poder não perder nenhuma dessas informações. O Plano Nacional de Educação, ele não é o primeiro plano que o Brasil tem não, tá? Antes desse, nós já tivemos outros planos, mas esse, ele é muito conhecido, especialmente por deixar de maneira explícita, tá? O financiamento da educação, que é algo tão importante que está lá disposto na nossa meta 20. Vive caindo em prova, perguntando de onde é que vem a obrigatoriedade do Plano Nacional de Educação. E vem lá da Constituição Federal. O artigo 214, beleza? O artigo 214, ele trata da obrigatoriedade da existência de um PNE. E ao tratar dessa obrigatoriedade da existência do Plano Nacional de Educação, ele estabelece para a gente, então, perspectivas, estabelece para a gente, então, ações e direciona como é que esse plano deve acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Vamos dar uma olhada aí? Olha só. Plano Nacional de Educação, então, vai se lembrar que quando a gente vai falando do PNE, a gente está falando da Lei 13.005 do ano de 2014, tá? Que começou a sua validade aqui em 2014 e vai até o ano de 2024. Vamos começar então? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que o plano, ele tem validade decenal. As provas gostam muito de perguntar isso. E olha, essa validade decenal, ela já vem lá desde a Constituição Federal, no seu artigo 214. Bom, o Plano Nacional de Educação, ele é definido a partir de 10 diretrizes, que vão depois se materializar em 20 metas e 254 estratégias. Essa lei, gente, a 13.005 do ano de 2014, que foi publicada em 2014 e vai até o ano de 2024, é uma legislação que vai valer para todo mundo. Ela vale para a União, vale para os estados, vale para o Distrito Federal e também para os municípios. Isso tudo para que a gente possa atuar em regime de colaboração, ok? Então o regime que a gente está buscando é o regime de colaboração, sempre visando o alcance das metas, a implementação das estratégias e, é claro, né, gente, buscando se atentar a partir, então, das características dos nossos gestores em todas as esferas, tá? Os federais, estaduais, os municipais, tudo isso para que o plano, então, ele possa se materializar. Professor, qual que é a importância do plano? Nós vivemos num país extremamente desigual, não é verdade? O Brasil, ele é marcado pela desigualdade social. E de onde vem a desigualdade social? Vem da desigualdade educacional. A gente tem pequenos grupos na nossa sociedade que têm grandes oportunidades, acesso à educação e por conta disso conseguem ascender socialmente. E nós temos uma grande massa na sociedade que não tem acesso à educação de qualidade, que não conseguem permanecer, não são incluídas ou não têm o sucesso escolar. E por conta disso, perpetuam essas desigualdades. Esse abismo educacional, essa desigualdade educacional no nosso país, contribui para que a desigualdade social se perpetue. Gente, aí é estatístico, tá? Olha só. Quanto mais desigual socialmente falando, é uma localidade, mais violento ela tende a ser. A gente pode buscar exemplos no nosso país. Existe muita desigualdade educacional, por isso é um país com desigualdade social e tem muitos pontos que são conhecidos ali pela violência. Então esse é um ponto que a gente precisa ficar bem atento quando a gente vem falar da importância do PNE. Então, se a sua prova te perguntar para que serve o Plano Nacional de Educação, visa um dos seus objetivos, assim a gente pode dizer, é a superação das desigualdades, tá bom? Galerinha, agora a gente vai falar especificamente da lei, tá? Dá uma olhada aí, olha só. O Plano Nacional de Educação, como a gente já sabe então, ele vem a partir do cumprimento do artigo 214 da Constituição Federal. Então vem a partir do cumprimento desse artigo, ok? Então se alguém te perguntar, de onde é que vem o Plano Nacional de Educação? Vem lá da Constituição. Já caiu uma vez em prova falando assim, o Plano Nacional de Educação não está previsto na Constituição.
ele é uma exigência das agências internacionais financiadoras da educação. Errado. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 214, e foi ratificado por meio de uma emenda no ano de 2009, tá? O plano, galerinha, ele é composto de duas partes. Se você abrir a Lei 13.005 do ano de 2014, você vai identificar que existe o que a gente chama de corpo da lei e ainda existe o anexo único, beleza? O corpo da lei são os artigos introdutórios. Então aqui você encontra os artigos introdutórios e, além disso, você encontra também as diretrizes do nosso plano. Já o anexo único, o que você encontra, professor, no anexo único? Você vai encontrar as metas e também as estratégias. Esse é um plano que já a gente vai começar a falar das metas, das estratégias, e a gente precisa identificar a diferença de cada uma delas. Só de diretrizes, o plano tem 10. Só de metas, nós temos 20. E de estratégias, nós temos 254. Caracas, hein, professor? É número pra caramba. Sim, é coisa pra caramba aqui no nosso plano. Especificamente quando a gente fala diretriz, meta e estratégia. Diretriz, você vai lembrar que é uma direção, é um caminho. Uma dica é que as diretrizes elas são abstratas e elas são sempre muito amplas. Por exemplo, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, são abstratas. As metas, todas elas expressam quantidades e elas têm prazos, ok? Nem sempre elas vão ter numerais, 1, 2, 3, 4, mas elas sempre vão expressar quantidades. Por exemplo, universalizar. Elas começam com o verbo no infinitivo também. Elas vão falar elevar e vão dizer quanto, fomentar e vão trazer quanto, tá? Oferecer e vai trazer uma porcentagem. Então, as metas, elas expressam quantidades. Pensa num vendedor de shopping. Se ele trabalha com venda, por exemplo, ele tem que bater meta. Imagina se não tem número ali. Aí a meta é fazer o cliente feliz. Não ia dar certo. Fazer o cliente feliz é uma diretriz, é um caminho, beleza? Já a meta ela é quantificável, ela tem um numeral, ela vai expressar uma quantidade objetiva, de tal forma que a gente fala, consegui, alcancei. E a estratégia é como eu faço para alcançar a minha meta. A estratégia é como eu vou fazer para alcançar aquilo. E aí, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, vou dar um exemplo. Você que está me assistindo agora, provavelmente você tem uma diretriz na sua vida. Você fala, minha diretriz, o caminho que eu quero trilhar é o da estabilidade. Professor, eu quero ser estável. Massa, legal, seu objetivo é muito nobre. Sua diretriz, na verdade, é muito nobre, a estabilidade, tá bom? Sua meta é passar no próximo concurso entre os 5 primeiros e ser nomeado em até 365 dias. Tá vendo? Olha lá. Você vai passar no primeiro próximo concurso entre os 5 primeiros e vai ser nomeado em até 1 ano. Olha aí, tá vendo? Como essa meta ela tem números, ela tem prazos para que ela possa acontecer. E uma estratégia para que isso se materialize? Assistir a aula de PNE, não é? Aí cai em prova, assistir a aula de PNE é uma meta. Errado. Assistir a aula de PNE não é meta, assistir a aula de PNE é estratégia. Então, gente, para entender o plano, eu quero que você tenha essa malícia. Porque você não vai decorar todas as estratégias, mas você vai conhecer as estratégias. As metas, sim, você tem que saber de todas elas. E as diretrizes, elas vão te guiar também para você acertar as questões, tá bom? Só de diretrizes, olha lá, ó, nós temos 10. Metas, nós temos 20. E estratégias, 254. Então é tanta coisa que se você não se organizar, acaba passando batido, tá bom? Vamos para mais. Olha aqui, ó. Diretrizes do nosso Plano Nacional de Educação. Vamos lá para as diretrizes, então. Como nós falamos, são 10 diretrizes e a primeira delas é a erradicação do analfabetismo. Erradicação do analfabetismo significa o quê, professor? Erradicação, que a gente vai acabar com o analfabetismo. É isso, tá? Universalização do atendimento escolar. Não vai faltar vaga para ninguém. Superação das desigualdades educacionais. Existe muita desigualdade no nosso país, como a gente já tinha falado, né? E a ideia é superá-las. Melhoria da qualidade da educação. Não basta ter vaga, universalizar, ó, mas tem que ter qualidade.
Formação para o trabalho e para a cidadania, que é algo também muito importante quando a gente vem trazer esses apontamentos e também esses aspectos ligados então à formação para o trabalho, ligado aí para a cidadania, ligado aos direitos e também aos deveres. E olha, tem mais um princípio também, diretriz, que é a gestão democrática, tá? Gestão democrática, lembrando que é só para a escola pública. Agora eu vou chamar muita atenção para a diretriz número 7, porque as provas amam cobrá-la. Aqui, o plano está dizendo que a gente deve promover, tá? Fazer a promoção humanística, a promoção científica, a promoção cultural e a promoção tecnológica de tudo que é desenvolvido no nosso país. Então, a gente vai promover todas essas ações, tá? Uma promoção humanística, a promoção científica, a promoção cultural e a promoção tecnológica do nosso país. Gente, aqui ele está colocando pra gente, então, a valorização do que é nosso. As provas amam falar assim, que a promoção humanística e a científica são mais importantes que a cultural e tecnológica. Aí não, tá? Bom, não existe distinção. As 4 dimensões aí, elas são igualmente importantes. Outra que é bem importante, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos do PIB. O plano não fala nas diretrizes quanto, mas lá na meta 20 ele vai trazer a porcentagem, tá? Outra diretriz, valorização dos profissionais da educação. E a última é a formação para o trabalho e também para a cidadania. A gente deve formar pessoas para o trabalho e para a cidadania, assim então tão importantes a partir dessa característica mais ampla. Então aqui eu trouxe para vocês algumas das nossas diretrizes, aqui umas delas e aqui então outras, para que a gente possa ter esse entendimento mais efetivo. Lembrando a vocês que quando a gente vem falar das diretrizes, tá? Quando a gente vem falar das diretrizes, quantas são mesmo? São 10 diretrizes e aí não tem para onde correr. Essas 10 diretrizes, elas estão lá no artigo 2º da nossa lei do PNE, a lei 13.005 do ano de 2014, ok? Qual é o artigo, professor? Artigo 2º. Tá lá naquela parte que eu chamei né, para vocês de corpo da lei, beleza? Em que eu disse que é o nosso corpo da lei. E aí, gente, fica atento e fica esperto, tá? Essa 10ª diretriz aqui, ela tá repetida com a anterior. Então aqui a gente vai lembrar que ela precisa estar muito ligada também aos direitos humanos. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aos direitos humanos. O que mais, professor, além dos direitos humanos? A diversidade e também a sustentabilidade socioambiental. Essa daqui, ó, ela perpetua pra gente a 10ª diretriz do nosso plano, ok? A 10ª, então. Vamos para mais, olha aqui, ó. Agora vamos pensar o seguinte. Gente, nós já sabemos que, em regra, as metas todas são para serem alcançadas até 2024, exceto aquelas que têm um prazo anterior. Vou explicar para vocês. O plano, ele acaba em 2024. Então, em 2024, a gente tem que ter cumprido tudo. Só que tem algumas metas que têm um prazo antes. Por exemplo, a meta 1, quando ela fala da creche, é até 2024. Mas quando ela fala da pré-escola, ela disse que era até 2016. Então você vai lembrar, a regra geral é que o plano seja executado durante seu período de vigência, exceto as metas que têm vigência anterior, tá bom? Aí você vai olhar para as metas e fala assim, mas de onde é que o poder público ele tira todos esses dados? Como é que a gente sabe quantos analfabetos a gente tem no nosso país? Quantas escolas são de tempo integral? O plano tem que ter uma referência, não é verdade? E aí ele vai ter 3 referências para poder elaborar e subsidiar as metas. Um é o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. A gente vê na televisão as estatísticas vindo aí do PNAD. Segundo, os censos demográficos. E terceiro, os censos escolares. Sempre, gente, de educação básica e de educação superior, os mais atualizados possíveis. Então dá uma olhada aí, olha só. As metas previstas no anexo têm como referência o PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais. Tanto os de educação básica quanto os de educação superior. Gente, os mais atualizados possíveis, tá? E olha uma informação importante também. Quando a gente fala do público com deficiência, da população com deficiência, cada vez mais a gente vai ampliar o escopo
das pesquisas com fins estatísticos para incluir informações mais detalhadas para este público de 4 até os 17 anos, tá? Então a ideia aqui é de ampliação para que cada vez mais a gente tenha informações mais detalhadas, específicas, quando a gente estiver falando então deste público, ok? Fiquem atentos então para a gente não se perder ao falar sobre essa perspectiva. Galerinha, agora tem uma informação aqui que eu sempre digo que é uma informação 5 estrelas. Experiência de prova, tá? Os examinadores amam cobrar o que está aqui neste slide. Lembra que agora eu falei para vocês que o nosso plano tem 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias? Pois é muita coisa mesmo. A título de curiosidade, até hoje a gente só alcançou uma das 20 metas, que foi a meta 13. Olha aí, pois é. Mas isso pode acontecer, chegar em 2024 a gente não ter alcançado as metas? Não deveria. Para que isso não aconteça, da gente chegar em 2024 e falar, ih, não deu tempo, eu não fiz, enfim. O que o plano fala pra gente? O plano, gente, ele vai estabelecer, ele vai trazer pra gente algumas dessas características, ele vai nomear 4 instâncias, tá? Que vão ser responsáveis pela avaliação e pelo monitoramento. Significa que tem 4 instâncias que vão ficar todos os dias observando. Será que essas metas estão sendo alcançadas? Será que as estratégias a gente está longe ou está perto? Então essas instâncias elas têm esse papel, tá bom? Olha o que essas instâncias vão fazer. Elas vão fazer o que a gente chama de avaliação periódica, de tempos em tempos, ó, uma avaliação periódica. E elas vão fazer também um monitoramento contínuo, todos os dias. Avaliação periódica e também monitoramento contínuo. É assim que a gente vai pensar efetivamente quando a gente vem falar aqui dessas instâncias. Gente, quais são as instâncias que vão ser responsáveis pela avaliação e pelo monitoramento? Vamos falar delas aí? Qual que é a instância, gente, então? O Ministério da Educação, o MEC. O MEC, ele é responsável por isso, beleza? Ele é responsável por isso. Bom, o que mais, galerinha, que a gente também tem a partir desse apontamento e a partir dessa especificidade? Nós temos aqui, ó, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e também Esporte do Senado Federal, representando o nosso legislativo. Tudo bem? E tem mais, viu, gente? E tem mais aqui, que é quando a gente vem falar especificamente do CNE, do Conselho Nacional de Educação, e ainda a gente pode falar do Fórum Nacional de Educação, do FNE. Então, essas são as 4 instâncias que são responsáveis pela avaliação e também pelo monitoramento do nosso plano, beleza? Então essas são as instâncias que são responsáveis pela avaliação e também pelo monitoramento do nosso plano. Fiquem atentos então para vocês não se perderem quando a gente vem falar dessas proposições aqui então mais reais e também mais ativas. Essas são as 4 instâncias. O que a galera mais erra em prova? A galera confunde essas 4 instâncias. E aí, gente, pensa assim, ó, eu tenho o Poder Executivo representado pelo MEC, o Legislativo representado pelas comissões da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional e o Fórum Nacional de Educação. Eu não vou dizer que essas instâncias avaliam de ano em ano, é periódico, é de tempos em tempos. E não vou dizer que elas monitoram de vez em quando, elas monitoram sempre, é continuamente, beleza? Então, fiquem atentos aí para vocês não se perderem, beleza? Não se perderem. Fique atento dentro dessas proposições aí para que a gente não erre nada na hora da prova, tá bom? Galerinha, então essas são as proposições aí. Agora vamos para mais informações. O que essas instâncias fazem? Para que elas servem? Primeiro, elas devem divulgar, tá, os resultados tanto do monitoramento quanto dessas avaliações nos seus próprios sites, nos seus sítios institucionais da internet. Elas também, cabe a elas, analisar e propor as políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Então, cabe a elas também essas proposições, essas ações. E, por fim, ainda cabe a elas também analisar e propor uma revisão do percentual de investimento público em educação. Essas instâncias, elas são muito poderosas, porque elas detêm de informação. Será que a gente vai alcançar a meta pelo ritmo que a gente está indo aqui? Não. Então elas conseguem falar assim, vamos mudar isso aqui,
ela pode analisar uma política pública, propor algo novo, e inclusive elas podem falar assim, o que a gente está investindo em educação é muito pouco. Se a gente continuar investindo só isso, não vai dar não, ó. Então elas vão lá e elas podem alterar a meta 20, né? Propor uma alteração para a meta 20, porque eu preciso de uma lei para alterar o Plano Nacional de Educação. Mas essas instâncias, elas são muito poderosas e muito importantes, tá bom? Só que olha só, essas instâncias, elas fazem o que a gente disse. Dá uma olhada aqui, olha só. Elas fazem a avaliação e o monitoramento. E aí a gente tem a seguinte proposição. Além delas, existe o INEP, que não está naquela lista das 4 instâncias, mas o INEP ele é igualmente importante. Por quê, professor? Que o INEP ele é muito importante a partir de cada uma dessas proposições. O INEP, galerinha, ele faz isso aqui, ó. A cada 2 anos, lembra que a gente tem aquelas 4 instâncias? O MEC, a Comissão da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional, o Fórum Nacional de Educação? Pois é, tem lá aquelas 4 instâncias. O INEP, ele pega o que o MEC avaliou, pega o que o Congresso avaliou, pega o que o Conselho Nacional, que o Fórum Nacional avaliou, junta tudo e ele monta um relatório por estado e por região, tá? E ele publica esse relatório a cada 2 anos. Então você fala assim, além então de eu saber, se eu entrar no site do MEC buscar informação, no conselho, nas comissões, você pode entrar no site do INEP e você não vai ter a visão só de um ente, de um estado, né? Ou na verdade, de uma instância dessas. Você vai ter uma visão 360. Então, um relatório completo que diz se a gente está ou não perto ou longe de alcançar as metas, o INEP aqui publica a cada 2 anos. As provas gostam de falar que o plano só vai ser avaliado ou só vai ser monitorado a cada 2 anos. Tá errado? O plano é avaliado periodicamente, é monitorado continuamente por aquelas 4 instâncias. O INEP é que publica isso tudo a cada 2. Percebe a diferença? Então, olha aqui, ó. O INEP ele vai publicar os estudos para aferir a evolução das metas, tá? Esse é o papel, então, do INEP. Gente, tem uma meta, que é a meta 20, que ela tem um apelido, tá? A meta 20, ela é chamada de meta progressiva. Essa meta, ela deve ser avaliada no 4º ano e ela pode ser ampliada. A gente vai falar das metas aqui ainda, tá? Vou fazer a escadinha para ajudar vocês e a gente vai falar da meta 20. A meta 20, ela fala de recursos, ela fala de dinheiro. E o plano já nasce com uma previsão. O plano diz, lá na meta 20, que a gente vai ver, quando a gente estiver na metade do plano, no 5º ano, a gente deveria estar investindo no mínimo 7% do PIB. E no 10º ano, a gente deveria estar investindo no mínimo 10% do PIB. Aquelas 4 instâncias que ficam todos os dias olhando as metas, poderiam olhar para essa meta 20 e falar assim, é muito pouco que a gente vai investir. Se a gente investir só isso, não vai dar para poder alcançar o plano, não. No 4º ano, exatamente no 4º ano, elas poderiam olhar para essa meta 20 e falar, muito pouco. Vamos aumentar? Aí elas iriam propor um projeto de lei tratando dessa ampliação. Em que ano isso deveria ter acontecido? No 4º ano. Professor, elas poderiam propor a redução? Não. O PNE diz que essas instâncias só poderiam prever a ampliação. O que não aconteceu, já passou o 4º ano. Mas a sua prova te perguntar, você sabe que é exatamente no 4º ano e não a cada 4, tá bom? Vamos para mais? Olha aqui, ó. Mais informações importantes. Gente, os investimentos, eles são essenciais para que nós possamos alcançar o que está disposto. E aí, quando a gente fala de investimentos, a gente vai falar dos recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional superior, inclusive as formas de incentivo fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil, no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil, o financiamento de creche, pré-escola e de educação especial. Tudo isso favorecido a partir de cada uma dessas proposições e também dessas ações, ok? Galerinha, lembrando a vocês que toda a manutenção e também o desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados aí nos termos do artigo 212 da Constituição, além dos outros recursos que estão previstos em lei, deve haver a parcela da participação do resultado na compensação financeira pela exploração do petróleo, do gás natural. Tudo isso, gente,
atendendo ao artigo 214 da nossa Constituição Federal, para que nós tenhamos recursos, grana suficiente para materializar o nosso plano. Lembrando a vocês que o Plano Nacional de Educação ele é um plano democrático, ele é um plano participativo. Se a sua prova te perguntar, nós participamos sim da elaboração do PNE. Por meio de quê, gente? Ao longo dos 10 anos de vigência, de 2014 até 2024, devem existir pelo menos 2 conferências nacionais de educação. Então, ao longo dos 10 anos, deve existir pelo menos 2 conferências. Uma conferência é para a gente falar do plano como ele está hoje, falando das metas, das estratégias. E essas conferências, ela é quando a gente escuta a sociedade civil, os representantes da educação, todo mundo, as contribuições que tem, tá bom? A segunda conferência já é para a gente falar do próximo plano. Isso mesmo, quando acabar esse, tem que ter um outro Plano Nacional de Educação também de validade decenal. Então observe, ao longo dos 10 anos, a gente tem que ter pelo menos 2 conferências. Uma para a gente falar da que está hoje e a outra para a gente já pensar no próximo plano. E olha uma coisa importante, hein? Antes das conferências nacionais, devem existir as estaduais, as distritais e as municipais. Porque assim o movimento ele vem de baixo para cima. Não é? Se primeiro tem a conferência municipal, aí todo mundo que mora lá no município deixa suas contribuições. A gente leva isso para as estaduais, leva para as distritais. Para a distrital nós só tem uma. E depois a gente leva tudo para a nacional. Assim a gente vai estar garantindo que o nosso plano está sendo elaborado, está sendo executado de maneira participativa, tá bom? E olha, como eu disse para vocês, ao longo dos 10 anos tem que ter 2 conferências, pelo menos 2, não é verdade? E o intervalo entre elas tem que ser de até 4 anos. É isso que diz o plano. Dá uma olhada aí, olha só. Como eu disse para vocês, então, pelo menos 2 conferências, tá? Ó, a primeira, para a gente acompanhar a execução do PNE atual, e a segunda, para a gente poder promover a articulação das conferências nacionais, atendendo aí a construção do nosso próximo plano. E o intervalo entre elas deve ser de até 4 anos, como aqui nós colocamos, tá? Intervalo, então, de até 4 anos, beleza? Vamos para mais informações? Olha aqui, ó, mais informações. Gente, olha, o plano ele foi pensado para que todos os entes federados materializem, ou seja, é em regime de colaboração. Não é assim, o plano é da União e o povo todo que vai lá e faz. Não, ele é da União, mas um vai ajudar o outro, tá? Todo mundo vai colaborar, por isso esse regime ele é de colaboração. E aqui, assim também falado, a gente vai lembrar que cabe, como nós falamos lá no início, aos gestores estaduais, municipais, também aos federais e do Distrito Federal, buscar medidas para que o plano aconteça. Se você é diretor de escola, se você é professor, se você é governador, você tem que obedecer o Plano Nacional de Educação. As medidas que você vai tomar, as ações que você vai tomar, devem então levar à construção e deve levar então à materialização daquilo que está previsto no nosso plano, tá bom? Olha lá, as estratégias que são definidas no anexo da lei, elas não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Então, gente, os entes federados todos, né, eles podem, então, contribuir com mais medidas para que o plano se materialize. Lembrando a vocês que os sistemas de ensino dos estados, do DF e dos municípios, eles vão criar mecanismos para acompanhamento local e a consecução das metas. Gente, além de cada ente federado ajudar o nosso poder público a ajudar a União, a materialização desse plano, todos os estados, o Distrito Federal e os municípios devem elaborar os seus próprios planos. Olha lá, além de ajudar a construir o nacional, a gente também tem que elaborar o nosso próprio. No prazo de quanto tempo, professor? 1 ano. 2014 saiu o PNE, até 2015 todos os estados deveriam ter plano, o Distrito Federal e também os municípios. Dá uma olhada aqui, ó. O regime ele é de colaboração, tá? Para implementação das modalidades da educação que necessitem considerar os territórios étnico-educacionais, aí falando das modalidades, tem que ser criada uma instância permanente de negociação
tá? É negociação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Deve haver o fortalecimento do regime de colaboração entre todos os entes federados. E olha, galerinha, esse fortalecimento tem que prever a adoção de arranjos do desenvolvimento da educação, de tal forma que haja uma conexão entre esse regime de colaboração em que um ente federado vai contribuir efetivamente com o outro e assim a gente construa o nosso plano. Lembrando a vocês então, que é o que a gente vai mostrar no próximo bloco, todos os entes federados têm que ter planos de educação. Em 2014 foi publicado o PNE, em 2015 o Distrito Federal foi lá e publicou o nosso PDE, nosso Plano Distrital de Educação, por meio da Lei 5499 do ano de 2015, tá bom? Galerinha, é isso então. Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando a vocês então um excelente bloco. E olha, próximo bloco a gente continua tendo mais aula. Tchau, tchau!